Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje na segunda-feira de Arquitetura, Decoração e Bem-Estar de Pelotas, a Deconexis, né? Essa é a segunda edição da feira, estamos no nosso segundo dia de feira. Eu, então, estou aqui para falar com as meninas sobre empreendedorismo feminino, que é um assunto que tanto nos desafia. Eu convidei essas maravilhosas, né, para dividir os microfones comigo, para contar um pouquinho da nossa história de empreender. Então, eu sou a Tavani Hornick, eu sou proprietária da vidraçaria Tony Glass, eu tenho 38 anos, tenho 2 filhos, eu amo me comunicar, é a coisa que mais faz sentido na minha vida, e por isso que eu aceitei, então, fazer parte do trio de organização da Deconexis, que o nome diz tudo, né? Para gerar conexão, para gerar networking, para estar mais próxima das pessoas. Então, isso faz todo sentido para mim. E, então, por isso que estou aqui e gostaria que vocês se sentissem muito acolhidas. Agradecer que vocês aceitaram, então, o meu chamado, meu convite. E se apresentem, por gentileza, sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, vou começar. Meu nome é Fernanda Cardoso, eu tenho 27 anos. Eu comecei a empreender quando eu tinha 18 anos, somente por trás da FC Fashion Store. Eu comecei numa garagem com apenas uma sacola. Naquela época tudo era muito diferente do que é hoje, né? Uhum. Mas sempre fui apaixonada pelo empreendedorismo e tive um esposo que acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Isso fez total a diferença para mim. E acho que é isso. Bom, meu nome é Gabriela, eu tenho 41 anos, sou Relações Públicas de formação, sou formanda em design de moda, né? Apresento meu TCC daqui a alguns dias. Há 10 anos, junto com o professor Thiago, a gente criou a Escola de Futsal do Esporte Clube Pelotas. E há 4 anos, em 2019, nós criamos a Escola de Futsal Princesa do Sul, que é dedicada somente para meninas. Sou mãe de 2 filhos lindos e de 4 gatos. Né? Mãe de pet também conta. Conta. Exatamente. Eu não posso dizer que são só os 2 filhos. Tenho um ateliê de criação de moda. Sou apaixonada por criar, né? Então, criação é o que me move, é o que me mantém. Mas também a nossa conexão com a mãe natureza, com o sagrado feminino, com o que as mulheres são e o que elas podem ser em qualquer momento da vida, em qualquer época. Então, acho que essa nossa conexão de estar aqui, do sagrado de cada uma, né, do quanto mulheres são importantes, é o que me move. Então, eu sou a Luísa Tortelli, eu sou nutricionista, eu tenho 32 anos, hoje eu tenho um consultório, né, mas eu já tive empresa, eu já fiz mestrado, já quis ser professora, né, hoje eu também estou fazendo faculdade de Educação Física, então eu decidi fazer uma outra graduação para que eu cople mais coisas dentro do meu atendimento. Sou mãe de pet, tinha 2, me casei e agora eu tenho 5 cães, incluindo 3 pitbull, que é uma coisa que eu nunca imaginei ter na minha vida e eu também nunca imaginei que eram cães tão amáveis, tão dóceis, tão queridos. As aparências enganam, né? As aparências enganam. Hoje eu atendo em 2 lugares, eu atendo em Pelotas e Rio Grande, né, porque eu me mudei. E hoje, mais do que nunca, eu tenho nichado o meu público de atendimento em mulheres. Porque eu gosto da complexidade de ser mulher, eu gosto da ideia de ajudar mulheres, eu gosto da ideia de movimentar isso de uma maneira onde a gente consiga romper essas barreiras que sempre nos impuseram, né? Essas crenças que nos colocaram de estética, de autoestima, de valores. Então eu prego muito isso no meu consultório e eu acho que é isso, assim. Acho que esse é um dos grandes motivos da gente estar aqui hoje. Muito bem. Então, meninas, vamos falar um pouquinho da história da gente, né? Da história das nossas empresas, mais ou menos como a gente começou. Eu comecei a minha jornada, assim, né? Tipo, adoro comunicação, mas da onde isso estava? Desde muito pequena, ainda na escola, eu era sempre a ajudante do dia. Era sempre a ajudante do dia, porque eu era muito proativa. E logo depois decidi, então, ser professora.
minha formação, né? Eu sou química, sou pós-graduada em ciências e matemática. E fui indo, né? Trabalhando com pessoas e tal, e fui me realizando. Até que eu fui convidada a trabalhar com o meu marido, né? O Tony, na Tony Glass. E eu tive uma transição de carreira, foi muito legal. E a Tony Glass hoje ela tem 11 anos de mercado, eu trabalho lá há 10 anos. E é uma empresa muito consolidada aqui na região sul, né? Nós atendemos toda a cidade de Pelotas e todo o entorno de Pelotas. Então, a gente atende Rio Grande, atende Piratini, deixa eu ver, são tantas cidades. Erval, a gente atende também. São Lourenço, Porto Alegre, alguns clientes de lá também. E assim vai. E nós trabalhamos com vários produtos, né? O nosso lounge lá, a gente tem uma cabine de espelhos que tá sendo fantástica, tá todo mundo tirando muitas selfies lá, que é o propósito da Tony Glass, né? Trazer coisas diferentes. O slogan da Tony Glass é tecnologia em vidros. É o que a gente pode ofertar para o cliente para que ele se sinta mais confortável na sua casa, no seu espaço, no seu ateliê, no seu consultório, no seu escritório, atendendo à necessidade de cada um. Então, nós temos um portfólio de produtos muito vasto, atendendo desde um tampo de mesa, uma prateleira, um box, uma esquadria, um fechamento de sacada, um piso de vidro, enfim. E isso me faz muito feliz quando eu consigo transformar os sonhos das pessoas, porque muitas pessoas sonham em ter uma casa, ter um consultório, e eu consegui atender isso em formato de vidro. Isso me realiza bastante. Então, isso é um pouquinho da minha história enquanto Tavani e enquanto Tony Glass. Eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que é a história de vocês, enquanto empresa, quanto tempo vocês têm de empresa, de consultório, enfim. Como é que é isso na vida de vocês? Então, a minha história empreendedora começou quando eu era pequena, né? Eu cresci num lar com relacionamento abusivo, alcoolismo. Então, desde muito novinha, eu queria mudar a minha realidade, não queria que aquelas situações se repetissem comigo. Então, quando eu tinha 15 anos, eu consegui o meu primeiro emprego, que foi no banco, como estagiária. Lá eu fiquei 2 anos. A minha mãe fez tudo para me criar e me dar uma educação. Então, eu já entrei para a faculdade, como aquela coisa para ter sucesso, precisaria ter uma faculdade. Não me encontrei ali e deu uns 2 anos do meu curso, eu tranquei ele, comprei uma sacola de roupas e aí comecei a vender. Vi que eu era totalmente apaixonada pela moda, pelo empreendedorismo e depositei todas as adversidades que eu tive na minha infância como catalisador para empreender. Aí comecei na garagem com a sacola e a garagem foi se tornando uma loja. Depois passamos para uma outra loja. Agora estamos na 3ª loja e agora estamos criando um e-commerce. Então foram vários processos assim de descoberta. Eu comecei com 18 anos, eu não tinha muita sabedoria naquela época. Era muitos traumas eu passei, então eu fui aprendendo a empreender errando e me tornando uma pessoa melhor ao longo desses processos, curando os meus traumas e me apaixonei. Hoje eu aprendi a amar e perdoar as pessoas nesse processo, a valorizar a equipe que está comigo e entender que a vida vai ser sempre cheia de desafios, né? Mas a gente vai... Como a gente reage a essas adversidades é que faz a diferença. E aí, é mais ou menos essa a minha história. Você começou lá em 2016, com uma sacola na garagem, foi crescendo, foi crescendo. Hoje estamos com uma loja, com e-commerce, a loja é um sucesso. Mas o sucesso, ele veio como uma consequência. Eu nunca olhei para o dinheiro. Eu sempre depositei amor e a minha dedicação ali, muitas vezes no início inconscientemente, mas... E fluiu muito natural. E hoje a gente veste mulheres para eventos incríveis, a gente tem essa identidade, a gente envia para todo o Brasil, a loja cresce a cada ano, passamos por uma pandemia que foi o momento em que eu mais cresci, porque a dificuldade vem para a gente aprender, né? E eu aprendi muito a valorizar e realmente ver que a marca fidelizou. E eu sou muito realizada, assim, com a FC. Tenho grandes projetos e tive que me
reconstruir ao longo desse projeto, né? Mas foi bem incrível, assim. E eu amo empreender, amo conectar mulheres e a identidade da loja tem muito a ver comigo e as pessoas quando pensam em sair, elas vão na loja, se vestem, a gente participa desses momentos e eu acho que isso é muito, muito legal, assim. Encontrei ali o meu amor. Um atendimento personalizado com amor faz toda a diferença, né? Quem vai na FC hoje sabe que a gente atende com amor, com coração. Hoje a minha mãe teve a vida dela transformada pela loja também, trabalha comigo. Eu consegui transformar minha família, né? Isso foi muito gratificante na minha trajetória. Que bom. Partindo de ti, né? Partindo de mim. Sempre tem alguém na família que tem que romper a barreira, né? Tem que trazer a saúde familiar, né? Romper o ciclo. Isso eu acho bem incrível. Inconscientemente eu rompi o ciclo, né? Agora com 27 anos que eu tive consciência realmente de tudo que eu fiz, né? E foi muito bacana, assim, perdoar e amar e encontrar o caminho para as coisas boas da vida, porque é isso, né? É isso. E tu, meu bem? Então, é a gringa, né? Fale, gringa. Eu nasci na Serra, né? Na Serra Gaúcha. Eu nasci em Flores da Cunha, uma cidadezinha bem pequenininha, perto de Caxias. Ótimos vinhos. Eu que o diga. Sommelier que diga. É uma cidade pequenininha, mas produz, assim, vinhos maravilhosos. Me formei em Relações Públicas na UX, né? Porque eu sempre fui muito comunicativa, né? Essa coisa tá dentro da gente. Sempre estudei, sou formada em comunicação já no técnico, sempre gostei muito de falar, sempre fui muito expansiva, então as relações públicas estavam ali, nasceram, né? Mas a criação sempre também teve muito junto comigo. Em 2005 eu me formei, em 2006 eu vim para Pelotas para trabalhar com publicidade e propaganda. Trabalhei 9 anos com isso. Direto em agência, aprendi muito sobre empreender, aprendi muito sobre essa cultura daqui que é muito diferente, que foi um desafio enorme para mim, né? Um choque de culturas. A gente vem da Serra, onde é um ambiente muito fechado, onde a gente tem padrões muito, muito mais estabelecidos. A gente vem para cá, isso tudo tem que mudar, desde a rotina de trabalho, tudo é diferente. Então eu vim por uma outra realidade e encarei isso sozinha. Minha família nenhuma, não tem ninguém aqui. Hoje, minha mãe tá aqui, mas minha mãe se mudou. Mentira! Aí, agora. Eu atendi a mãe dela também. Eu atendi todo mundo. Então, eu não tinha ninguém, não tinha rede de apoio nenhuma, tive meu filho, né, meu filho mais velho, e peguei um pacote assim de currículo e bati de porta em porta nessa cidade. E comecei a trabalhar em propaganda dessa maneira, né, na minha área. Em 2012, já casada com o Thiago, a gente resolveu tirar do papel, né, o sonho de montar uma escola de futsal. Ele já trabalhava há muitos anos com isso, mas de uma maneira um pouco diferente, essa minha visão um pouco mais humana, né, não tão dura do futebol, e tendo a visão de uma mulher, que é a coisa mais difícil que existe no mundo do futebol. O mundo do futebol é masculino. Totalmente. Bom, nós não temos mulheres administrando o futebol. Nós temos mulheres em cargos técnicos no futebol, porque elas conquistaram com muita luta isso. Porém, nós ainda não temos mulheres administrando o futebol. São os cargos de confiança, ainda não estão permitidos para as mulheres. As comissões técnicas raramente são compostas de mulheres. Elas não vão para a quadra para estarem gerenciando as equipes. Elas podem estar lá como massagistas, porque elas conseguiram se formar em educação física, conseguiram estar lá por técnica. Elas podem estar lá como nutricionistas, como equipes, mas elas não estão em cargos de gerência, onde elas decidem o que realmente vai ser feito numa equipe. Porque o futebol ainda não confia nas mulheres para isso. Eles entendem que nós não somos capacitadas para entender de futebol. Isso é absurdo, porque sim, nós, primeiro, temos capacidade, segundo, o futebol tem que ser entendido como uma administração, algo do qual nós temos, eu entendo, uma capacidade igual ou superior masculina, porque a nossa visão de empreender é diferente, ela é muito mais sensível, nós somos muito mais sensíveis ao que acontece ao redor do ambiente, e quando se fala de crianças, de uma maneira muito maior, porque nós não acolhemos apenas crianças, nós acolhemos famílias,
Nós acolhemos situações onde vem crianças que são filhos de pais separados, onde você tem que entender tudo isso no ambiente de colocar aquela criança. E uma mulher tem muito mais sensibilidade para isso que um homem. Isso é notório. Porém, mesmo assim, hoje, eu sou a única mulher em comissão técnica na região. Eu sou a única mulher que entra em quadra para compor uma comissão técnica, que vou para reuniões de liga, que vou para reuniões de organização de campeonato. A Luísa foi nossa nutricionista, sabe do que eu tô falando, o quanto a gente foi para um campeonato feminino e nós éramos as únicas mulheres lá dentro, nos cargos de gerência. Eu tive um período no Chavante também ali e foi muito complicado. Muito complicado mesmo. Foi bem difícil. Depois eu até posso contar, mas mesmo no cargo de nutricionista, que é algo mais aceito, existia uma exigência enorme, exigia uma falta de respeito enorme e foi muito difícil trabalhar. Foi muito difícil mesmo. Foram 6 meses bem complexos, que a gente precisou chamar gerência, médico, etc, para conseguir segurar, para conseguir trabalhar. É difícil. Desafios que a gente enfrenta, que logo mais a gente vai falar um pouquinho mais nesses 10 anos de escola, né? Hoje a escola tem 10 anos. No meio desse caminho, eu entendi que era necessário se criar um espaço para meninas, né? Se criar uma escola especial para meninas, que hoje é a Princesas do Sul. Não tinha na cidade uma escola voltada para crianças, para pequenas, né? A gente tem times femininos de futsal. Temos, o Pelotas tem, sim, uma base feminina de campo, porém o futsal, o futebol de salão ainda não tinha nenhuma representatividade feminina para crianças pequenas, principalmente para a primeira infância, que eu falo lá dos 5 anos, que as bem pequenas nós não tínhamos, e eu entendia que isso era necessário e alguém precisava tomar essa liderança. Foi o que eu fiz em 2019, enfrentamos a pandemia também, numa diversidade gigante, em manter isso, em manter as crianças de alguma forma envolvidas, e passamos o pós-pandemia num período mais complicado ainda, que era de trazer de volta, tirar essas crianças da frente do computador. Nossa, eu acho que foi. Foi muito difícil, foi muito delicador. Porque as crianças passaram muito tempo trancadas, elas tinham um receio muito grande de voltar para o ambiente, convívio com outras crianças, né? E nós tivemos, todas nós mulheres, uma sensação de proteção, de querer proteger mais as famílias, então a gente protegeu mais ainda os filhos, protegeu mais ainda os sobrinhos, a gente protegeu muito mais. Então, esse trabalho teve que ser feito, e eu acredito que como mulher, eu tive um papel muito mais importante, porque essa sensibilidade é nossa. Com certeza. Essa sensibilidade é nossa. Então, nesses 10 anos, eu acho que a caminhada foi participar de muita coisa, de muito lugar onde não era meu no sentido de estar numa reunião onde todos os treinadores eram homens e eu era a única mulher. Eles não me olhavam como a coordenadora de futebol, eles me olhavam como a esposa do professor Thiago. Até hoje eu corrijo isso. Chegou a professora do professor Thiago. Não, eu sou a coordenadora de futebol. Porque esse é o espaço. Esses 10 anos eu continuo lutando para que a gente tenha um espaço em que qualquer mulher que queira estar, ela possa caminhar como uma profissional, não como o espelho de alguém, não. Um complemento. Não, é o teu caso, tu não é a esposa do Tony. Não, é o Tony que é meu esposo, eu digo isso pra Tony. Isso aí. Você construiu essa história. Quantos anos? Tem o mesmo tempo de história. Né? 2012. Não é a Tony Glass, que é da Tavani, é a Tavani que é, entendeu? Bem o nome. Hoje eu vejo muito mais isso, assim, até, porque, claro, eu atendo muito mais pessoas, né? Então, rola de todos os comentários possíveis, né? Da coisa. E eu tenho pacientes que são arquitetos e falam da feira, e nunca é tipo, a Tony Glass que é. Não. A Tavani hoje já vem, eu já escutei algumas vezes o teu nome. Não da Tony Glass. Exato. Então hoje tu tá construindo uma marca com o teu próprio nome. Eu vejo isso, assim. E isso é muito legal, assim. Isso é o que eu tento fazer comigo, sabe? Eu tento... Já vou pegar, tu fala. Isso, segue. Já peguei. E já conta a tua história. Já vou contar a minha história. Então, vai aí. Isso é o que eu tento fazer comigo hoje, assim. Eu tento criar a marca Luísa Tortelli, sabe? Eu entrei na faculdade em 2010. Eu sempre quis trabalhar com a área da saúde. Sempre. Eu nunca me imaginei nas exatas, nunca me imaginei empreendendo. Eu sempre quis trabalhar com saúde. Eu tive uma infância, uma formação muito organizada na alimentação. A minha mãe é uma pessoa, Fê conhece um pouco a minha mãe, né? Foi cliente da minha mãe é cabeleireira. Fui na formatura da Lu. A Fê foi na minha formatura.
A gente é de longa data que a gente se Eu nem conhece. sabia disso, eu dei as duas. Não, quando tu me convidou, eu pensei, gente, eu já atendi as 3. E elas nem tinham conexão na época que eu atendi, entendeu? Isso foi muito legal. Foi muito legal. Então, eu sempre tive uma formação muito organizada na alimentação. A minha mãe sempre foi muito controlada. Ela sempre nos ensinou que a gente precisava cuidar do corpo, que a gente tinha que manter esse ambiente saudável. Então, quando eu fui escolher minha faculdade, eu sempre tive certeza que eu queria fazer algo na área da saúde. Eu tinha dúvida entre educação física e nutrição. Aí, resolvi fazer nutrição para trabalhar com alimentos. Entrei em 2010, me formei em 2014, saí da faculdade, vou fazer mestrado porque eu quero ser professora, eu quero dar aula, eu quero dar aula, eu quero dar aula. Fiz um mestrado enlouquecedor. Foi um censo na zona rural de Pelotas, eu passava o dia inteiro na zona rural, coletando dados. Eu fiquei doente, foi o caos. Mas tá, terminei a faculdade e vou fazer o doutorado. Comecei a estudar para fazer doutorado. E aí eu comecei a ver que no doutorado que eu queria ir, eu tinha que trabalhar com doença. Eu tinha que fazer estudo sobre doença, prevalência de câncer, prevalência de doença renal, prevalência de não sei o quê. Mas eu não quero trabalhar com doença, eu quero trabalhar com saúde. Tá, então não é aqui o meu caminho. O que eu vou fazer? Nesse meio tempo eu comecei a clinicar na academia do meu bairro, que era a academia que eu treinava, num consultório 2x2. Bem pequenininho, que eu tinha que entrar de lado na minha mesa pra sentar, porque era muito pequeno. Comecei a clinicar ali. E nesse meio tempo, o meu currículo foi parar. Eu botei um currículo num site ali, né, de currículos, e meu currículo foi parar na Gegotuso. E aí o pessoal me chamou. Eu simplesmente recebi uma convite para entrevista de emprego. E fui, né? Nem sei o que era, vi que era para trabalhar com diabetes, mas sentei, fui lá. E aí sentei na frente lá, na entrevista e tal, e digo, olha, eu era a única sem experiência. Só que eu fui criada por uma bancária, cabeleireira, lidei com gente muito tempo, então eu sabia, né, falar. Né, minha mãe sempre foi muito forte na minha construção, né, então eu sempre tinha que ser muito forte, eu sempre fui muito de vestir a camisa, das coisas que eu fazia e tal. E aí tá. Fiz a entrevista e eu lembro muito que ele disse assim, olha, o que tu tem de diferencial das pessoas que têm conhecimento aqui que tu não tem? Eu digo, olha, eu posso te garantir que o que eu não souber eu vou aprender. Isso eu posso te garantir. Não tenho experiência das pessoas, mas eu te garanto que tu me dá um mês e eu vou saber mais do que elas. E eu acho que eu cutuquei, né? Fui contratada. Resumo, fui contratada. Nossa, eu contratava na hora. Fui contratada. Fiquei 5 meses lá, junto com a clínica. E eu beleza. Eu trabalhava pra Roche, que era farmacêutica, era uma multinacional. E trabalhando ali e tal, e viajando no Rio Grande do Sul sozinha, inteira de carro. E isso me deu muita independência, que eu não tinha, porque eu nunca tinha saído de casa, eu nunca tinha ido dirigir fora nem para Rio Grande. E simplesmente eu fui contratada, na outra semana me entregaram a chave e disseram, agora tu vai para Camaquã. Na outra semana, agora tu vai para Guaíba. Na outra semana, agora tu vai para Alegrete. Tu vai para Bagé. E tu vai, a tua agenda é essa aí. É isso. E eu botava o GPS aqui, segurar, né, agarrada no volante. Fui, né, fui me desenvolvendo, fui vestindo a camisa, fui fazendo, até que eu fui numa convenção da empresa. E aí lá eu fiz uma pergunta muito ingênua até. Estava se discutindo sobre processos e tudo mais da empresa e projetos, eu perguntei por que eles não faziam um projeto junto com nutricionistas, né, para tratar junto a diabetes. E o meu chefe olhou pra mim e disse assim, a tua ideia é muito bonita, mas pra nós, quanto mais gente doente, melhor. E aquilo, e foi muito marcante, foi no dia do meu aniversário, esse congresso que teve lá. E eu voltei de lá e no outro dia eu pedi demissão. Porque eu disse, não, eu sou jovem e eu quero trabalhar com saúde, eu quero trabalhar com promoção da saúde, eu quero trabalhar transformando a vida das pessoas para que as pessoas não usem esse tipo de equipamento. E aí, eu fui convidada por uma equipe de nutricionistas, né, que era a Quater na época, e comecei a clinicar. E dali a minha vida deslanchou. A minha carreira foi deslanchando, eu comecei a clinicar. No início, eu trabalhei com esporte, né, eu tenho especialização em nutrição esportiva, então eu trabalhei junto da Quater em 3 academias. Eu trabalhava no Augusto Salé e nas 3 DCs, né, a rede das academias. E aí, gerenciei a equipe de natação do Brilhante, aí fui parar no Chavante, né, e fui construindo. Nesse meio tempo, apareceu a minha sócia, né, que eu tive 4 anos loja, né, a da feira, alimentação saudável, lá no shopping, que me convidou para empreender.
E eu olhei de que eu tenho 26, 27 anos. Não sei o que eu tenho que fazer, mas vamos lá, né? Fiquei 4 anos lá na loja, entendendo o que era empreender. Nesse meio tempo eu entendi que meu consultório também era uma empresa. Porque até então eu não tinha entendido que o consultório era uma empresa. Que precisava de uma gerência, precisava de uma organização, precisava de um marketing, de um controle de materiais, de um controle de aluguel. Eu não tinha a menor ideia que meu consultório era uma empresa. Para mim, eu só tinha um consultório. E aí, dentro dessa empresa, eu entendi que eu tinha uma empresa também, né? E aí, eu fiquei com 2 empresas, né? Fiquei 4 anos, né, com a da feira. Só que eu comecei, né? O meu consultório cada vez mais começou a crescer, começou a aumentar, eu comecei a investir, as pessoas começaram a me conhecer, graças a Deus. Comecei a fixar a marca Luiza Tortelli, só que eu tinha que gerenciar a Luiza Tortelli da feira junto. E eu cheguei num ponto de exaustão. O ano passado eu fiz um tratamento com 10 bezetacil. Eu cheguei no limite da exaustão, eu fiquei doente, eu tive todos os tipos de inflamações, de estresse. Até que eu fui no médico e ela olhou pra mim. Tu tem 31 anos, fiz 32 esse ano, e tu vai ter um negócio daqui a pouco. Porque não dá tudo o que tu tá fazendo, tu tá demais. Eu chamo que é ser mulher polvo. A gente pensa que a gente tem muitas habilidades e realmente nós temos. Só que a gente passa do A gente passa do limite. Aí, tipo assim, é a Luísa do consultório, é a Luísa que é casada, é a Luísa que tem a da feira. Que nesse meio tempo tem tudo, né? Tem a academia, tem o corpo, tem a filha, tem a da feira. Tem que treinar, é a Luísa que tem que cozinhar, é a Luísa que tem uma... Sabe? E aí, daí um pouco tu te pira e tu não consegue mais fazer tudo daquela forma que tu te propôs a fazer, que é bem feito. E aí, só que tu acha que tu tá conseguindo. Aí tu começa a ficar doente. Cobrar e ficar doente, porque eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho que não sei o quê, e eu doente trabalhando, e eu doente atendendo. A gente vai até o limite, né? Passa do limite. Exatamente. A gente ignora. Exatamente. Vários momentos assim, e realmente, a gente vai ignorando até o momento em que não dá mais pra ignorar, né? Exatamente, que tu tem que olhar, né? Eu passei a pandemia também. Pra mim, a pandemia, ela teve duas visões. A da feira passou por momentos difíceis, né? Porque a alimentação podia ficar aberta, mas a da feira era dentro do shopping, então a gente não podia ficar aberto. Então a gente tinha que trabalhar com delivery. E o meu consultório foi uma explosão. Porque as pessoas comeram muito no início da pandemia. Então, quando deu 5 meses de pandemia, as pessoas se desesperaram. Eu tive pacientes que ganhou 20 quilos em 5 meses. Então, eu trabalhei como nunca na pandemia, assim, eu trabalhei muito, atendi muita gente online. Para mim, a profissão teve um ponto positivo, que a gente não podia atender como online, e a gente começou a atender online, né? Então, eu fui passando por tudo isso. E aí, eu cheguei, né, no final desse ano, e eu comecei a olhar, bom, tá, vamos lá, eu vou fazer 32 anos, né? Tô num relacionamento legal, estável. A gente tem planos de ter filho ano que vem, né? A gente já tá com esse planejamento. Junho do ano que vem, vou começar a tentar. Vou fazer 33, tá na hora, né? E aí eu pensei, tá, o que eu quero da minha vida? O que tá alinhado com o meu propósito? O que tá me fazendo feliz? Porque não é só dinheiro. O meu consultório rentabilizava mais do que a loja, porque a loja ela ia pro 4º ano, a gente passou pandemia, então eu não tinha um retorno financeiro que eu olhasse assim, não, é isso aqui que eu vou investir, porque as coisas elas precisam estar alinhadas. Eu fui entendendo isso aos poucos, né, que o rentável é muito bom, é muito importante, mas tu não tá trabalhando com algo que te dê propósito, te dê prazer de estar ali às vezes 10, 12 horas, como eu chego a ficar no consultório, a tua saúde vai pro buraco. E aí eu comecei a olhar, vi que tinham muitas coisas na loja que não estavam alinhadas com o que eu queria, muitos produtos que a gente vendia que eram comercializáveis, que eram âncoras, né, dentro da profissão da nutrição, mas que eu não pactuava como nutricionista. Então eu dentro da loja eu era empreendedora, então eu tinha que vender, por exemplo, um chá de sene, mas a nutricionista sabia que ia desequilibrar demais essa pessoa e ia fazer mais mal do que bem. Mas se a pessoa estava procurando, eu tinha que vender. Então, uma série de coisas foram indo e eu decidi dar um basta. Eu disse, bom, agora eu vou ser só Luiza Tortelli, eu vou ser só nutricionista, eu vou investir nisso, vou investir no meu profissional. Aí comecei a fazer outra faculdade, tô com vários projetos, né, de lançar coisas online, né. Essa semana eu dei 2 palestras, eu comecei a me especializar mais em estética, e aí eu comecei a voltar mais o meu público pro feminino, né, para esse trabalho estético, psicológico, nutricional da mulher, né.
Tá ligado. A pessoa tá falando. E aí, enfim, e hoje eu posso dizer que eu tenho paz na minha vida. Hoje eu trabalho em paz, hoje eu tenho, né, um consultório estruturado, estável, tô abrindo mercado em Rio Grande e tá tranquilo. Então, essa. Alinhar, eu acho que é uma coisa importante, né? Alinhar a nossa paz, alinhar o que a gente quer. E quando muitas vezes eu trago essa questão, né, do feminino, né? As mulheres precisam de alguns alinhamentos, né? A gente precisa estar em paz com o que a gente acredita. Normalmente o mercado masculino não precisa tanto disso. Os homens só fazem, né? Eles são automáticos, tem que ser feito, vai ser feito. Para nós, a gente precisa estar em paz com o que a gente está fazendo. A gente tem que concordar. Precisa ter propósito. Precisa ter um propósito. Não dá pra fazer combinados. Exato. A gente precisa com esse alinhamento, né? A gente não consegue, a gente consegue crescer muito mais quando a gente alinha isso. Exato. E as coisas por si só crescem, né? Parece que não, mas elas crescem. Tu abre mão de algo grande Pra virar algo maior. Virar algo maior. porque alinhou. Tu entendeu? Aquele é o teu propósito, aquilo ali tá dentro de ti. E às vezes, quando tu te divide, por exemplo, o meu caso, que eu me dividia, eu não conseguia fazer com excelência as duas coisas. Porque eu não conseguia criar conteúdo, ter o nível de estudo que eu consegui desenvolver nesse período pro consultório. E eu também não conseguia estar ali 100% na loja, dando apoio pras gurias, dando auxílio. Então eu fazia meia boca os dois. Quando eu foquei em um só, eu consegui duplicar, triplicar o meu faturamento, eu consegui trabalhar menos e ganhar mais, eu consegui ter mais estrutura, mas fora isso, pra mim, o principal é que hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho tranquilidade. Eu tenho sábado e domingo. Isso é uma coisa que em 4 anos eu não tinha. Eram muito raros os finais de semana que eu tinha livre. Quando eu fiquei doente, fazia uns 5 meses que eu não tinha um dia de folga. Eu trabalhava de domingo a domingo. É loucura. Porque o shopping ele só fecha 1º de maio, 25 e 1º de janeiro. Depois ele não fecha. Então, esse propósito foi muito importante. A Gabriela falou um pouco, né, dos desafios, assim, de uma mulher estar numa comissão que, né, tem ali as decisões a serem tomadas e manter as decisões. Acho que esse é o teu principal desafio, né, Gabi? E aí... Faz o mundo masculino, né? Enfrentar o masculino. Então, eu queria dizer que nós temos muito em comum, né? Muito. A gente não desiste nunca. A nossa vontade de vencer, de evoluir, né? Alinhar os nossos propósitos e fazer com excelência as coisas que a gente faz é muito latente em cada uma de nós 4. E o meu principal desafio também quero, né, colocar aqui é que o meu público, né, onde eu trabalho, que é com vidros, também é predominantemente masculino. Então, quando eu cheguei na Tony Glass, era só eu de mulher e os meninos, né? Tony na questão da medição e produção e os instaladores e tal, e foi crescendo, e seguia só eu de mulher lá. E eu digo, não, peraí, eu vou precisar de alguém para me auxiliar aqui. E aí fui chamando uma secretária, depois uma vendedora, agora eu tenho estagiária também, e assim a gente tá indo. E o que me espanta muito, gente, porque assim, tipo, a Tony Glass, ela não é uma coisa que, ela é estagnada. Não. A gente vai para todo que é lugar. Tudo que é feira. Tem feira em Florianópolis? Vamos. Tem feira em São Paulo? Vamos. Tem um evento agora em Gramado semana que vem? Vamos. Então a gente vai pra tudo que é lugar porque a gente tem que se atualizar. É a mesma coisa, se a Fernanda não estiver ligada no que tá na moda ou a Gabriela, não tem como, tu entendeu? Elas têm, é a mesma coisa, né? Os métodos de nutrição que tu vai aplicar para um ou outro determinado paciente. Os produtos da moda também. As pessoas chegam e sentam, eu quero tomar os super coffee. Um suco detox verde que não o que é isso? Quando tu não sabe o que é, a pessoa já olha, mas eu não, ela nem sabe o que é isso e tá na moda porque tá todo mundo falando, ela não tá atualizada. Peraí, acho que eu não tô na pessoa certa. Tem isso. Tá muito mais acelerada, né? Antes a gente tinha meses para as coisas novas, hoje tem coisas novas todos os dias. Porque tá aí o Instagram, né, gente? É coisa nova Virou todo moda dia e tu tem que estar sempre ligado. Sempre ligado em tudo. Claro, né? Não perder a essência, mas estar sempre se atualizando. Mas tu sabes que daí eu fico muito chocada, porque eu chego nos eventos,
80% do público é masculino, né? O resto é mulher. Aí o que a mulher tá fazendo? Ou ela tá lá limpando o banheiro, fazendo a higienização, ou ela é aquela moça que tá servindo os canapés, entendeu? Supervisionando, ou é aquela que tá entregando os folderzinhos, ou então estão todas vestidas de paniquetes, com aqueles macacões brancos assim, super colados com a meia pata. Eu nunca imaginei que tivesse isso em feira de... Tem. Eu nunca... Tem. Feira de carro até a gente sabe que tem mais Mas feiras de vidro. empreendedorismo todas têm. Mas é uma coisa absurda, absurda, assim. Então, é um público muito fechado no masculino. E aí, tu quebrando os paradigmas é uma coisa muito complicada. Então, quando eu comecei no Tony Glass, que era só eu e tal, de mulher lá, e eu penso assim, que quando tu empreende, tu sabe, do teu negócio, tu tem que saber tudo do teu negócio. Então, tipo assim, lá no Tony Glass, preciso cortar o vidro, tá vendo? Corto. Tá vendo? Precisa lapidar, lapido. Tá, tem que saber fazer pra poder mandar, né? Lavo, tá vendo? Precisa saber, faço. Tudo. E eu digo assim, ainda faço salto alto. Isso aí. Entendeu? E de agora vai ter que ser de saia. Isso. E de batom bem rosa, bem vermelho. É isso. Mas então, eu faço. E isso de eu fazer as coisas chega nas outras empresas, né? Nas têmperas. É sério que se ela tiver que descarregar um caminhão de salto alto, ela descarrega? Sim, ela descarrega. Os motoristas confirmam isso, sabe? Realmente, mas os guris estão todos na rua, a gente tá enlouquecido atendendo em Rio Grande, outro atendendo em Pelotas, outro não sei aonde. Eu preciso tirar os vidros de caminhão, o que eu vou fazer? Eu subo lá em cima e seguro. É isso aí. Isso aí. E até impulsionar outras mulheres do mesmo segmento a realmente se libertarem disso, né? Tirar, De não ter o... romper Tem algo as muito barreiras. importante nisso, assim, ó, que é a gente tirar a mulher da função objeto, né? Dentro do universo onde eu vivo, isso é algo absurdo, né? A mulher é um objeto pro homem olhar. Então, a mulher entra na quadra, os homens olham pra ela, pra coxa dela. Exato. Né? É pras nádegas. Isso. O que acontece? Imaginem que eu trabalho hoje, a minha maior batalha, Luísa não me deixa mentir, é pelo futsal feminino. Né? Eu tenho toda uma questão organizacional, uma administração de futebol masculino que só eu tenho na cidade. Hoje a gente é referência para a região em administração de futebol masculino. Né? Ninguém trabalha da maneira como a gente conseguiu trabalhar, se organizar. Porém, a minha bandeira é pelo futsal feminino. Por N motivos, tá? O primeiro deles é porque eu acredito que meninas, que a cultura nos coloca as meninas da seguinte forma. Meninas 4, 5 anos, a gente tem a tendência a colocá-las com um tutu rosa, com uma coroa na cabeça para fazerem balé, tá? E exigimos que elas cresçam e sejam empoderadas e vão empreender. Porém, quando elas tinham 4, 5 anos e onde elas podiam estar numa quadra, disputando uma bola e enfrentando o mundo, porque biologicamente nessa época elas têm o mesmo perfil físico dos meninos, então elas não iriam sentir tanto, a gente não deixa. Daí quando elas estão maiores, daí se elas entram numa quadra, faz diferença. Daí Elas têm medo. Elas têm medo por quê? Porque a gente tirou elas desse espaço. Elas têm medo do confronto, elas não vão, elas não têm aquele jogo de corpo, porque elas têm medo de se machucar, elas têm medo de cair. E tem uma estrutura, elas não vão se machucar, mas se cria isso de que a menina, ela é delicada, ela é frágil. Passa o tempo. A infância onde a gente devia estar deixando elas terem a mesma exposição que os meninos, a gente não deixou. Porque elas, com 4, 5 anos, eu posso dizer que dentro da quadra, 6, 7, até, né, a gente chama sub-9, a estrutura corporal das meninas e dos meninos é muito parecida. Exatamente. A arrancada é a Eles mesma. diferenciam lá com uns 10, 12, que eles começam a diferenciar. Sim. Eu tenho 2, né? 2 em casa. O Theo tem 14, a Alice vai fazer 12. Quando eles eram menores, a arrancada era igual, a pauleteira era igual, era tudo igual. Agora, hoje que o Theo tem 14, a Alice vai fazer 12, se o Theo dá um tapa na Alice, ela cai. Mas se nós ensinar os Não tem meninos, como. os homens, desde pequeno, estarem no mesmo ambiente, com as meninas, com o mesmo short, e não olhar pra elas como um objeto que não pode subir no caminhão pra descarregar um vidro. Eu subo de vestido no caminhão. Mas as pessoas acham estranho, por quê? Porque como uma mulher subir no caminhão? Mas ela pode subir no caminhão. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, ninguém tem
Ninguém tem que achar estranho, do mesmo jeito que ninguém tem que achar estranho a menina ir jogar futebol maior ou tá com um corpo mais desenvolvido. A gente fez um ensaio fotográfico agora há pouco tempo, uma campanha, aonde a minha maior preocupação, gente, por absurdo, era dizer pro fotógrafo, tenta não focar nas pernas delas, para que a gente consiga divulgar essas fotos sem as pessoas... Gente, isso é absurdo, a gente não tem que fazer isso. Sim, é um absurdo. Porque as pessoas ainda acham estranho que tu vá fazer porque tu é mulher. Exato. A gente tem isso, né? Tu é adulta, tu é empresária. E as pessoas ainda olham e dizem, mas a Tavani sobe no caminhão. A Tavani pode fazer no ambiente masculino, sim. Quando me olham, acham... Muitas vezes me falaram, eu achei que o teu esposo tinha te dado a loja, ou... Sempre. A gente não tem capacidade. Quando eu tive a da feira também, eu ouvi isso. Não, com certeza foi o namorado dela que deu a loja. Gente... Eu não tinha nem namorado na época que eu botei a loja, só pra contar uma história. Ou foi os pais, ou foi... Ninguém acredita que a gente consiga sozinho. Foi fácil. Pais ricos. O que eu mais escutei ao longo da vida foi essas coisas assim, né? Quando eu conto a minha história, que eu comecei com uma sacola na garagem, muitas dificuldades, as pessoas ficam... Não, como assim, né? Mas realmente a primeira impressão da imagem da mulher delicada e... Tem uma cultura social, né? Da forma de criar meninos e meninas, né? Tanto que muitas meninas em casa fazem todo o trabalho doméstico e os meninos não fazem, né? Então, da mesma forma que as mulheres... tem essa visão de que a mulher não pode estar em quadra e tal. O menino não pode estar lavando louça, o menino não pode estar estendendo a cama, ele não pode estar passando um pano no chão, porque isso não é a atividade do homem. Então, eu vejo que isso é uma cultura que a gente precisa, né, ir quebrando, né? Ela também um pouco mais evoluída para nós sermos as pessoas com maior potenciais. A partir de nós sermos o que... Exatamente. Exato. Eu tenho um combinado, né, com o meu esposo que a gente pretende, né, ter filho, como eu falei, o ano que vem. E se for uma menina, nosso combinado é que ela vai ir pro jiu-jitsu com ele. Entendeu? Eu já não espero uma menina dançando. Ela vai aprender a se defender, ela vai aprender a ter força, mas ela vai aprender a ser delicada, porque não é porque a mulher, ela o que é o mais incrível da mulher, que o homem não tem, é que ela consegue ser delicada e forte ao mesmo tempo. Exatamente. Entendeu? Só que a gente cria mulheres só delicadas. Exato. E eu mesma sou uma pessoa que eu tô tendo que trabalhar muito na terapia para entender que eu tenho força. Porque eu fui criada de uma forma que qualquer coisa eu quebrava, porque eu era sensível, porque eu era chorona, porque eu era... Mesmo sendo criada por uma mulher forte, muitas coisas foram podadas. E quando eu enxergo isso, eu vejo, tá na hora de eu fazer diferente, de eu conseguir mudar isso. Então, como eu fazer? Nas minhas próximas gerações, onde essa menina vai ser forte, mas ela vai saber o lugar dela. Que ela pode descarregar um caminhão de salto, ela pode xingar uma pessoa com uma classe que a pessoa vai... Por que eu criei isso? Exatamente. Eu criei a escola porque minha filha tem a menina, né, a idade da Alice, né? Que joga futsal desde os 4 anos. E a minha filha fazia balé, futsal. E ia pra quadra de chuteira com a cara maquiada, com um coquezinho na cabeça. Jogar no meio dos meninos. E isso era algo que os meninos não respeitavam. Chegou um ponto que eu disse, não, só um pouquinho. As meninas não têm espaço pra elas. Por quê? Porque elas podem sair... Não quer dizer que elas não podem dançar balé, não. Elas podem sair do balé, botar o coquezinho e botar a chuteira e ir pra quadra. Essa é a questão, elas podem fazer as duas coisas. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O que a gente não pode é forçá-las a ser as princesinhas quando crianças e exigir que sejam empoderadas quando crescer, porque elas não vão conseguir. Exatamente, perfeito. Eu tô colocando essa é a questão. Vai ser uma força. Eu hoje faço uma força. São 5 anos de terapia pra A conseguir sociedade exige que elas cresçam, sejam mulheres fortes, empoderadas, empreendedoras e não sei o quê. Mas quando elas eram crianças, a gente exigiu que elas fossem princesinhas, delicadas, compartilhas. Elas não podem responder, elas não podem se defender, elas não podem... Exatamente. Porque elas vão ser As filhas perfeitas.
empreendedoras fortes, as Tavares da vida, se elas não podiam, não cresceram para ser assim. É que temos que criar crianças fortes. Crianças pro mundo e não crianças frágeis, né? Exato. É que realmente eu entendo um pouco do lado dos pais, é que passaram por muitas dificuldades nas gerações passadas. Então, quiseram dar tudo para aquelas crianças para que elas fossem. Tivessem o que eles não tiveram, né? Mas acaba que estraga. E tem muito, eu imagino que tem um universo, né? Eu não me imagino ainda dentro do teu universo tão fashion. Eu acho linda a tua loja, achei ela maravilhosa, já estive lá. E o meu universo da criação de moda é criação mesmo de moda, né? A parte mais criar. A gente se olha muito estereotipado pra moda. Exato. Se olha pra uma coisa muito glamorizada. Se desempodera a moda muitas vezes pra trazê-la pra futilidade. Exato. E eu acho que isso é horrível. Porque A moda tem que ser uma arte, né? Eu amo a moda e a arte. E isso faz toda a diferença. são mulheres poderosas que fizeram moda. Exato. Autêntica. Né? Não existiria a moda Autenticidade, Autenticidade. né? se não tivesse É mulheres isso. poderosas, se não tivessem mulheres empoderadas, se Exatamente. tivessem a tua coragem de ir lá criar. Exatamente isso. Né? Não existe futilidade nenhuma nisso. Mas ainda se tem uma sociedade preconceituosa que nos carrega. Não, mas ela tem uma loja. Ah, que bobagem. Como se isso fosse assim. Uma coisa assim. Quase nada, né? Uma lojinha, outras coisas. E É só Ninguém tem noção da complexidade de manter uma loja, né? Exato. eu acho que o maior desafio realmente são todos esses processos. É um desafio diário o empreendedorismo porque a gente lidera outras pessoas e a gente tem que ser uma pessoa muito boa, um ser humano bom para liderar essas pessoas e também valorizar as pessoas que trabalham com a gente, que eles estão agarrando o nosso sonho. E eu tive esse despertar faz pouco tempo que eu descobri a espiritualidade e comecei a me tornar mais consciente da vida, dos processos e isso faz toda a diferença quando a gente tá com pessoas que estão alinhadas e a gente valoriza as pessoas que estão com a gente. Isso faz toda a diferença. Isso. Quando a gente falava de propósito, né? Propósito. Nós somos mulheres com muito mais capacidade de entender propósito. Eu brinquei com a Tavani na questão das saias, porque eu tô lançando uma coleção que eu vou lançar só de saias, porque eu acredito que mulheres fortes, Já escolhi a minha, né? né? Elas não precisam perder a sua feminilidade, elas não precisam perder essa delicadeza para fazer tudo o que elas fazem. Né? A gente vem de gerações de mulheres muito fortes, de sagrados femininos maravilhosos que faziam tudo que os homens faziam de saias. Isso não quer dizer que uma mulher linda, maravilhosa, arrumada, não seja forte. Forte e corajosa. Exato. Isso. Sabe? Porque teve um momento da história onde se imaginou que as mulheres só poderiam ser empoderadas se elas se masculinizassem. Se elas perdessem a maquiagem, se elas colocassem roupas mais duras, Mais escuras, mais escuras, calças. se elas perdessem o gosto por se cuidar. E isso não é verdade. Elas podem estar lindas, maravilhosas, arrumadas, com uma roupa linda todos os dias. Exatamente. E sermos fortes. Exatamente. Entende? E uma coisa bastante importante, né, gurias? O que nós temos em comum? Baita fenômeno de sucesso que nós somos, né? Porque a gente tem vários desafios, né? Empreender é se desafiar. É quem tá na chuva para se molhar. Eu penso bem assim. Mas uma coisa que a gente não desiste dos nossos sonhos. Nós temos muito sucesso naquilo que a gente faz. Eu na Tony Glass, na Deconexis também. A Fê na FC, a Gabi lá no ateliê dela. E também no futsal, que eu acho que é a maior batalha. A Luísa no consultório, enfim, né? E estamos hoje, então, aqui juntas com o propósito da conexão. Conectar pessoas, né? O networking que a gente faz, essa feira, ela vem muito para que as pessoas possam trocar experiências, conhecer um pouquinho mais o trabalho um do outro, né? Esse é o propósito, o grande propósito da Deconexis. E vocês veem como o mundo é pequeno, a Luísa, né, minha convidada não sabia que tu já tinha sido, por exemplo, paciente dela, né? E aí, isso sei lá, não é o acaso, né? Não. Conectando as pessoas. Exatamente, é a conexão. Então, a gente, enquanto mulher, eu até escrevi umas palavras aqui bonitinhas, né? Faz todos os sentidos que
nós somos mulheres que apoiam mulheres, É isso aí. né? E assim a gente tem mais força, porque as mulheres, sim, elas são inteligentes, elas são fortes, elas são perspicazes, persuasivas, muito, muito, muito inteligentes, são muito estratégicas, né? Demais, moldam o que for. E eu acho que a gente tá aqui para isso, para mostrar que sim, a gente pode e a gente vai até onde a gente quiser ir. Exato. Quem tem limite é o município, né? Eu brinco. Essa é a minha frase. Eu brinco, eu tenho uma frase no. De município. Eu tenho uma frase que eu falo para as minhas pacientes no consultório, que eu digo, a mulher ela só não dominou o mundo porque ela ainda não escolheu a saia que vai colocar. Porque a hora que ela escolher, vai, acabou. Exatamente. Eu quarta-feira eu dei uma palestra sobre estética na jornada de nutrição da Anhanguera, né? E falando sobre as principais queixas estéticas femininas do consultório. E eu fiz questão de frisar uma coisa muito importante, que eu acho que vai muito de encontro com o que tu falou, que é muitas vezes a falta de apoio, né, de uma mulher para outra mulher, né? Por exemplo, a gente teve o caso daquela menina de 29 anos que faleceu em função de uma lipoaspiração de joelho, entendeu? E foi assustador, né? Porque ela tinha uma vida pela frente, ela tinha uma carreira, né? E por uma busca enorme estética, ela foi ali. E eu vi alguns posts mostrando alguns comentários que as pessoas faziam no joelho. E 99,9% desses comentários eram de mulheres depreciando aquilo ali. Porque a mulher, ela tem, infelizmente, a ideia de que se tu é bonita, eu não sou. Então, eu vou falar mal de ti, ou eu vou... Porque isso me empodera. E não, muito pelo contrário. Se todas nós estivermos empoderadas, primeiro, a gente vai se blindar dessas energias, né? Dessas falas de tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, tu tem que ser... E a gente vai conseguir chegar realmente no propósito, que é ocupar os mesmos lugares, que é ter os mesmos salários, ter o mesmo prestígio, ter o mesmo respeito que os homens conquistaram. Né? Então, eu acho que quando a mulher ela entender essa força e essa ideia e o quanto é importante a gente se conectar e a gente se apoiar, acho que a gente vai conseguir mudar bastante coisa. Com certeza. E essa competição, né? Não. E a questão estética, a gente tem que ter estética alinhada com a nossa saúde. Com certeza. Bem-estar. Com certeza. Faz toda a diferença. Então tá, meninas, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Foi um imenso prazer estar conversando esse assunto tão importante, né? E que poderíamos falar horas e horas e horas aqui, não faltaria assunto e pontos pra gente discutir, falar, mostrar as nossas visões, o que a gente pensa, o que a gente acredita em cada uma das coisas que a gente fala e fala sempre e sempre tem que falar. Então, eu queria realmente agradecer a vocês, do fundo do coração, por estarem aqui dividindo comigo esse assunto, porque eu sei que vocês são mulheres maravilhosas, fantásticas, super competentes e super inteligentes e de muito sucesso naquilo que vocês fazem. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.